Quando Deus sorri. Quantos aqui nessa noite são pais ou mães? Levanta a mão assim, ó, bem alto. Vários, muitos. Que bênção. Talvez pode ser que você, que é pai ou mãe, me entenda um pouquinho melhor nessa mensagem de hoje. Porque sabe, meus irmãos, essa vida de pai, essa vida de mãe, é uma das coisas mais prazerosas que tem nessa vida, não é verdade? Você que é pai, você que é mãe, que está aqui nessa noite, você pode testemunhar disso. Eu, para quem não sabe, eu sou pai de uma menininha tão linda, de 4 meses. Ela vai completar, na verdade, 4 meses agora, nesse domingo, dia 22. E meus irmãos do céu, só de eu olhar para ela eu já dou risada. Só de olhar para aquela coisinha linda, com aquela mãozinha, com aquela bochechinha gordinha, aquela coxinha cheia de dobrinha, meu coração já enche de alegria e eu já fico com aquele sorrisão aberto no rosto. Mesmo quando eu chego em casa, às vezes cansado, estressado, depois de um dia tão longo de trabalho, não tem como eu não sorrir quando eu chego em casa e olho ela, e aí ela olha para mim, aí ela dá aquele sorrisão tão bonito. Eu lembro logo quando ela nasceu, meus irmãos, que um dos primeiros pensamentos que me veio à mente quando eu peguei ela no colo e olhei para ela foi assim: puxa vida, então é assim que Deus se sente em relação a mim? Porque é difícil a gente conseguir tentar imaginar o amor de Deus por cada um de nós. Mas eu creio que Ele nos dá essa oportunidade de sermos pais, mães, para a gente poder entender um pouquinho do que é o amor dEle por cada um de nós. Então, quando eu pensei nisso, meu coração se encheu de alegria, meus olhos se encheram de lágrimas. Que alegria, como é prazeroso. Sabe, algumas semanas atrás eu estava olhando para minha filha, o nome dela é Liz. Eu estava olhando para ela, sorrindo, coração cheio de alegria, e eu fiquei pensando assim: será que Deus, quando Deus olha para mim, será que Ele sorri também desse jeito, assim, de graça? Aquela coisa assim, puxa, só de olhar para mim Ele já sorri, será que acontece isso? Então eu comecei a pensar nesse assunto, e a pensar, o que será que faz Deus sorrir? O que é que agrada o coração de Deus ao ponto de fazer Ele dar gargalhada de amor por cada um de nós? Então, olhando para a Bíblia, nós encontramos um personagem que agradou o coração de Deus, um personagem que fez Deus sorrir, e o nome desse personagem é Noé, um homem que fez Deus sorrir. Mesmo em meio a um mundo totalmente corrupto, mesmo em meio a uma geração que estava totalmente voltada contra Deus, desagradando a Deus, Noé era um homem justo e ele agradava a Deus com a sua vida. Eu quero ler com os irmãos nessa noite o texto de Gênesis, no capítulo 6, a partir do versículo 5 até o 8. Vamos ler juntos, acompanhe comigo a leitura no telão. O versículo 5 diz assim: o Senhor viu que a maldade humana foi ficando cada vez pior, e que a imaginação e os pensamentos dos seres humanos os levavam unicamente para o mal. Então o Senhor se arrependeu de ter criado o ser humano sobre a terra, e isso cortou o seu coração. O versículo 7 diz: disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra tudo que tem vida, as pessoas, os animais, os répteis e as aves do céu. Estou triste porque os criei. E o versículo 8 conclui dizendo: Noé, porém, agradava ao Senhor com a sua vida. Será que você tem agradado ao Senhor com a sua vida? Será que Deus, quando olha para você, será que Ele sorri? Então, com base, meus irmãos, nas minhas experiências, nas minhas novas experiências como pai, e também com base na vida de Noé, eu quero apresentar rapidamente 5 coisas que fazem Deus sorrir. Em primeiro lugar, Deus sorri quando o amamos acima de tudo e todos. Você pode repetir esse ponto comigo? Deus sorri quando o amamos acima de tudo e todos. Quando nós fazemos Deus o nosso maior amor, Deus olha para nós com aqueles olhos cheios de paixão, com aquele orgulho de pai, aquele pai babão, cheio de amor, e Ele então sorri para cada um de nós. Olha só o que está escrito em Gênesis, no capítulo 6, versículo 9. Esta é a história da vida de Noé. Ele era a única pessoa justa e íntegra na terra daquele tempo. Ele conduzia a sua vida de acordo com o quê? De acordo com a vontade
de Deus. Noé amava a Deus mais do que qualquer outra coisa no mundo. E a prova disso é que ele não se importava em ser o único diferente. Enquanto todos viviam as suas vidas de qualquer jeito, de qualquer maneira, Noé conduzia a sua vida de acordo com a vontade de Deus. E essa é a postura de alguém que ama a Deus de verdade. A Bíblia, em Gênesis, demonstra que durante toda a sua vida, Noé seguia a Deus continuamente e desfrutava de um relacionamento de intimidade com Ele. E sabe, meus irmãos, preste atenção a isso que eu vou dizer. É exatamente isso o que Deus espera de você. É exatamente isso que Deus espera de nós. Ele espera que nós tenhamos um relacionamento de intimidade com Ele. O Deus, Criador de todo o universo, de todas as coisas, Ele nos deseja ter como seu amigo. Deus, Ele nos ama e Ele deseja que cada um de nós também o amemos, porque nós fomos criados para amá-lo. Ele deseja que você o ame ao ponto de você viver como Noé, conduzindo a sua vida de acordo com a vontade de Deus. Por isso, preste atenção a isso. Quando nós amamos a Deus, não apenas Ele sorri, mas nós também sorrimos. Quando nós amamos a Deus, Ele olha para nós e Ele sorri, mas nós também sorrimos, porque nós fomos feitos para amá-lo. Deus não espera que nós sejamos os seus escravos e serviçais, seguindo as suas ordens, cumprindo os seus mandamentos, seguindo as suas listinhas de regras. Não, meus irmãos. Ele nos criou para um relacionamento, e porque o amamos e desfrutamos desse relacionamento, é que automaticamente passamos a conduzir a nossa vida de acordo com a vontade de Deus, e então Ele sorri. Veja o que diz o texto de Oséias no capítulo 6, versículo 6, Deus dizendo isso ao seu povo. Ele diz assim: não quero sacrifícios, quero o seu amor. Não me interesso por suas ofertas, o que eu quero é que vocês me conheçam. Veja só o desejo de Deus relatado nesse versículo. Aqui Deus está dizendo que por mais importante que os sacrifícios de louvor que você possa oferecer para Ele são, por mais importante que as ofertas que você possa dar ao Senhor sejam, e são de fato importantes, o que Ele mais deseja de você é o seu amor. O que é que Deus mais deseja de mim, pastor? O que Deus mais deseja de mim e de você é o seu amor, é o nosso amor. É que você o conheça profundamente. Será que você ama a Deus? Será que você tem prazer de estar na presença dEle? Sabe, meus irmãos, a minha filha, com esses 4 meses de vida, ela ainda não fala, ela ainda não entende todas as coisas, mas como que eu amo estar com ela? Como que eu amo ter tempo com ela, para pegar ela no meu colo, para brincar com ela. Eu amo a companhia dela. Não tem nada que ela possa fazer, não tem nenhum sacrifício que ela possa fazer por mim, para que eu ame ela ainda mais. Só de estar com ela, meu coração já se enche de alegria, já é suficiente. Estar com ela, nesse relacionamento de amor, me faz sorrir à toa. E o mesmo acontece, meus irmãos, com Deus. O mesmo acontece com Deus quando nós desejamos conhecê-lo, quando nós desejamos estar com Ele. Deus nos ama profundamente e deseja que nós também o amemos. Jesus chamou isso de o maior mandamento, conforme está escrito em Mateus, no capítulo 22, versos 37 ao 38. Ele diz: ame ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua mente e de toda a sua alma. Esse é o primeiro e maior mandamento. Por isso, igreja missionária, nessa noite, ame a Deus. Faça isso investindo do seu tempo com Ele, começando cada manhã na presença dEle, em oração. Senhor Jesus, eu consagro esse dia no teu altar. Oh Senhor, como eu amo estar na tua presença. Comece o seu dia fazendo uma oração. Se você é pai ou mãe, talvez seja mais fácil para você compreender. Então lembre-se sempre, do mesmo jeito que você se sente quando o seu filho está perto de você, aquela alegria, aquele prazer, Deus também sente isso quando você se achega pertinho dele. Quando você ama a Deus, meu irmão,
acima de tudo e de todos, Ele olha para você e Ele sorri. Eu vivo para o teu louvor, para ti, Senhor. Eu vivo para tua glória. Cante. Eu vivo para te adorar, só para te exaltar. Eu vivo para tua glória. Eu vivo para te dar a honra e com meus lábios te dizer: eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Jesus, te amo. Jesus, te amo, mas tu me amaste primeiro. Amor tão puro, santo e verdadeiro, vertido por mim na cruz. Eu te amo, Jesus. Oh, Senhor, nos ensina a te amar dessa forma, Pai. Nos ensina a te amar acima de todas as coisas, acima de tudo, porque nós queremos ver a tua face sorrindo quando olha para nós. Nós te amamos, Senhor. Amém. Em segundo lugar, meus irmãos, Deus sorri quando nós confiamos nele completamente. Vamos repetir juntos? Deus sorri quando confiamos nele completamente. Quando nós confiamos em Deus, meus irmãos, Ele olha para cada um de nós como aquele pai cheio de amor e Ele sorri. Olha só o que está escrito em Hebreus, no capítulo 11, versículo 7. Pela fé, Noé, quando ouviu o aviso de Deus acerca das coisas que ainda iriam acontecer e que ainda não podiam ser vistas, obedeceu a Deus e, sem perder tempo, construiu a arca e salvou a sua família. Noé foi um homem que confiou completamente em Deus, e a maior prova disso foi o fato dele ter obedecido, mesmo quando isso não fazia sentido algum, mesmo quando parecia uma loucura. Ninguém concorda em fazer alguma coisa, ninguém concorda em obedecer sem confiar completamente em outra pessoa. Se você não confia em alguém, você não vai obedecer àquela pessoa, especialmente considerando que parecia loucura o que Deus estava mandando Noé fazer. Imagina a cena, meu irmão, pensa comigo. Deus, ele chega para Noé e ele diz: olha, Noé, é o seguinte, eu estou decepcionado com os seres humanos, todo mundo, em todo o mundo, ninguém além de você pensa em mim. Olha, mas Noé, quando eu olho para você, quando eu olho para a sua vida, eu sorrio, porque você me agrada, eu estou satisfeito com a sua vida. Então eu vou fazer o seguinte, Noé, eu vou inundar todo o mundo e eu vou recomeçar aqui com a sua família. Eu quero que você então construa um grande barco, e que nesse barco você coloque toda a sua família, que você coloque todos os animais. Imagina só, meus irmãos, que loucura. É importante ressaltar que, além de tudo isso parecer uma loucura, talvez Noé poderia estar ainda mais preocupado com a situação, porque Noé jamais tinha visto chuva. Então Deus falou que iria chover. Mas que negócio de chuva que é esse? Porque até então a terra fazia brotar a água brotava direto da terra para irrigar as plantações, não havia chuva ainda. Uma outra preocupação que talvez Noé poderia ter tido é que ele estava a centenas de quilômetros do oceano. Como é que ele poderia colocar aquele grande barco na água? E outra coisa que até hoje eu fico pensando, meu Deus, como que aconteceu isso? Como é que Noé fez para colocar todos os animais dentro daquela arca? Como que é possível uma coisa dessa? Parecia loucura, mas Noé não reclamou, Noé não deu desculpas, Noé confiou em Deus completamente e por isso Deus sorriu. Veja o que está escrito no Salmo 147,
Versículo 10 e 11. O prazer do Senhor não está na força do cavalo, nem na força e na coragem do soldado valente. Agora o versículo 11 diz assim: Ele tem grande prazer e alegria nas pessoas que o amam e temem e colocam a sua esperança no seu amor fiel. Ou seja, em outras palavras, Deus se alegra com aquele que confia nele. Noé levou cerca de 120 anos para construir a arca. Eu imagino ele tendo que enfrentar tantas dificuldades. Meus irmãos, nós nos nossos trabalhos, que são normais, nós já enfrentamos lutas, nós já enfrentamos perseguições. Agora você pode imaginar Noé com um trabalho desse, de construir uma arca, numa sociedade onde todos haviam virado as costas para Deus. Ele certamente foi perseguido, certamente zombaram dele, certamente o tentaram desanimar de todas as formas. Ele não tinha nenhum sinal de chuva ano após ano. Eu imagino as pessoas passando na frente dele, ali por volta da casa dele, zombando dele. Mesmo assim, meus irmãos, Noé seguiu confiando em Deus. Mas agora eu quero perguntar a mim, eu quero perguntar a você: será que você tem confiado completamente em Deus? Quando eu digo confiar, não estou dizendo, eu creio em Deus, eu vou na igreja. Não, você tem confiado completamente em Deus? Deus pediu para você confiar nele, independente do resultado do teu exame. Você vai confiar? Você tem confiado? Ele pediu para você confiar, mesmo tudo parecendo perdido, você vai confiar? Você tem confiado? Quais são as áreas da tua vida que você precisa render hoje a Deus e dizer: Senhor, me ajuda a confiar completamente em Ti? Preste atenção a isso, meu irmão. Confiar completamente em Deus significa crer que Ele sabe o que é o melhor para nós. E se você crê, como nós cantamos hoje, que Deus tem o melhor para nós, então a única coisa que você precisa fazer é crer completamente nele. Quando a minha filha está chorando, eu sei o que é o melhor para ela. Então eu pego ela no colo e ela reconhece o meu braço, ela reconhece a minha voz, ela sabe que sou eu, e por isso ela se acalma, porque ela confia no meu braço, porque ela confia no meu colo, ela sabe que eu não vou soltar ela sabe que eu não vou deixar ela cair, ela confia em mim, ela se solta nos meus braços para poder dormir, para poder descansar. Por isso meu coração se enche de alegria quando eu pego ela e ela se solta em mim. Deus deseja que nós confiemos completamente nele, ao ponto, meus irmãos, de nós também nos soltarmos nos seus braços de poder e descansar, porque ele conhece exatamente aquilo que é o melhor para nós. Nós precisamos confiar completamente em Deus, porque sem confiança é impossível você se dar bem com uma pessoa. Se você não confia numa pessoa, certamente você não vai conseguir desenvolver um relacionamento com essa pessoa. E em Hebreus, no capítulo 11, diz o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso, em nome de Jesus, meus irmãos, confie em Deus. Confie que mesmo sem fazer sentido, Ele é competente para conduzir a sua vida em segurança. Mesmo quando parece loucura, mesmo quando parece impossível, para Ele sempre é possível. Lance as suas ansiedades em Deus, porque Ele tem cuidado de nós, de cada detalhe da nossa vida. Confia, porque como um pai de amor, Ele aguenta nos segurar em seus braços, a fim de nos acalmar, a fim de nos proteger, a fim de suprir todas as nossas necessidades. Quando você confia completamente em Deus, Ele olha para você e Ele sorri. Vamos cantar juntos essa canção? Confio em Deus, aonde quer que eu vá, por terra firme ou sobre o irado mar, e seja, pois, aonde for, confio em Deus e em seu excelso amor. Confio em Deus e sei que me amará, e pela sua
tua mão me guiará, e seja, pois, aonde for, confio em Deus e em seu excelso amor. Oh Jesus, nós oramos também neste momento, ó Pai, pedindo que o Senhor nos ensine a confiar completamente em Ti. Nos ajuda a confiar em Ti, Senhor, mesmo as circunstâncias sendo contrárias, mesmo tudo parecendo uma grande loucura. Nós queremos confiar em Ti, nós queremos olhar para a Tua face e ver o Senhor sorrindo para nós. Que seja assim, em nome de Jesus. Em terceiro lugar, meus irmãos, Deus sorri quando o obedecemos incondicionalmente. Vamos repetir juntos? Deus sorri quando o obedecemos incondicionalmente. Quando nós obedecemos a Deus, Ele olha para nós com aquele olhar de Pai que ama e Ele sorri para nós. Veja só o que está escrito em Gênesis capítulo 6, versículo 22. Noé fez tudo conforme Deus lhe tinha ordenado. Vamos ler juntos de novo esse texto? Olha só. Noé fez tudo conforme Deus lhe tinha ordenado. Noé fez algumas coisas apenas conforme Deus lhe tinha ordenado, amém? Amém, meus irmãos? Ô, louco! Ó, cuidado, hein? Não. O texto não diz que Noé fez apenas algumas coisas. O texto não diz que Noé acertou em quase tudo. Não, o texto diz assim, ó, Noé fez tudo conforme Deus lhe tinha ordenado. Dos versículos 14 até o 21 de Gênesis capítulo 6, Deus ele vai dando todas as instruções como deveria ser essa arca, meus irmãos. Ele dá as orientações sobre as medidas, sobre os materiais que deveriam ser usados, sobre todos os animais que deveriam estar dentro dessa arca. Noé não deveria construir uma arca do jeito dele, muito menos da forma que o coração dele pudesse mandar ele fazer, não. Tudo tinha que ser feito exatamente segundo as orientações de Deus. E então, chega no versículo 22 e está escrito lá que Noé fez tudo conforme Deus lhe tinha ordenado. O texto não diz que Noé questionou. O texto não diz que Noé duvidou. O texto não diz que Noé ficou inseguro. O texto diz apenas que ele fez tudo do jeitinho que Deus havia mandado. Que confiança, meus irmãos. Que obediência nós vemos aqui em Noé. Será que você tem tido alguma dúvida ao fazer aquilo que Deus já mandou você fazer? Olha para a tua vida. Olha para as coisas que Deus já deixou claro para você que você precisa fazer. As decisões que você precisa tomar. Preste atenção. Será que você tem uma postura como Noé, de obedecer completamente conforme Deus te ordenou? Ou você tem algumas sugestões diferentes para Deus? Ou talvez você tenha algumas restrições. Ah, Deus, isso aqui eu não faço, não. Isso aqui tudo bem, mas isso não. Será que você tem algumas reclamações? Ou apenas uma obediência incondicional, como Noé teve? Noé obedeceu a Deus incondicionalmente e Deus espera o mesmo de nós. Isso significa fazer qualquer coisa que Deus venha te pedir, sem duvidar, sem hesitar. Você não enrola a Deus e diz assim, Deus, espera aí, deixa eu orar aqui um pouquinho para ver se é isso mesmo que o Senhor quer, deixa eu analisar melhor. Não, você vai lá e você faz sem demora, porque obediência atrasada é desobediência. Obediência atrasada é desobediência. Deus, Ele não te deve uma explicação. Deus, Ele não te deve um motivo para fazer aquilo que Ele manda você fazer. Isso porque a compreensão pode esperar, mas a obediência não. A compreensão pode esperar, mas a obediência não. A obediência imediata vai te ensinar mais sobre Deus do que uma vida inteira de discussões e questionamentos. Na verdade, você jamais vai compreender algumas ordens sem que você as tenha obedecido primeiro, porque a obediência libera a compreensão. A obediência libera a compreensão. Primeiro nós obedecemos e depois, quem sabe, nós compreendemos. Frequentemente, nós tentamos oferecer a Deus uma obediência parcial. Basta você
olhar para a tua vida, basta eu olhar para dentro da minha também. Nós queremos tantas vezes escolher quais são os mandamentos que nós vamos obedecer e quais são aqueles que nós não vamos. Nós somos campeões em escolher as ordens que vamos obedecer. Fazemos então uma lista das ordens que nós gostamos mais, enquanto deixamos de lado aquelas que nós acreditamos que são mais absurdas, que não tem nada a ver, ou que são difíceis demais, e até mesmo que, isso aqui não é para os nossos dias, não, a coisa mudou, hoje é diferente. Então, muitas vezes nós dizemos o seguinte, meus irmãos: eu vou à igreja, mas eu não quero saber de dar o dízimo, não. Não vou de jeito nenhum. Eu até leio a Bíblia, eu até faço as minhas orações, mas eu não vou perdoar aquela pessoa, não, de jeito nenhum. Aquilo que ele fez para mim, não vou, de jeito nenhum. Ou quem sabe você é aquela pessoa que fala assim: eu até sirvo lá no ministério, mas trio de parceria de vida você pode, não conta comigo. Não vou participar de jeito nenhum, não gosto. Não, de jeito nenhum. No entanto, meus irmãos, obedecer parcialmente é desobedecer, é rebeldia. A obediência só é obediência quando ela é incondicional. Agora veja o que está escrito no Salmo 119, versículo 33. Ensine-me, Senhor, a cumprir as suas ordens escritas. Olha só a postura do salmista. Então eu obedecerei a elas até o fim da vida. Haja o que houver, eu estando bem ou não, eu vou obedecer até o fim da vida. A palavra de Deus é clara quando diz que não há como você merecer salvação. É verdade. Ela vem pela graça. Não é pela nossa obediência, não é pelo nosso esforço, não. Mas como filho de Deus, nós podemos agradar ao nosso Pai Celestial por meio da obediência. Qualquer ato de obediência que você tem na tua vida é como uma declaração de amor ao Senhor. Mas por que Deus, Ele se agrada tanto com a nossa obediência? Sabe por quê, meus irmãos? Porque a nossa obediência prova que nós realmente o amamos. Olha só o que está escrito em João capítulo 14, versículo 15. Jesus aqui está dizendo assim: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Por isso obedeça a Deus. Obedeça mesmo sem entender todos os detalhes. Será que você não confia que Deus tem o melhor para você? Você confia? Você confia que Deus tem o melhor para a tua vida? Então obedeça a Ele. Apenas obedeça, mesmo sem compreender tudo. É a obediência que libera a compreensão. Minha filha ainda é novinha demais para ela me obedecer, para compreender as coisas ao ponto de me obedecer. Mas só de imaginar, meus irmãos, eu orientando ela a fazer uma coisa e ela dizendo: tá bom, pai, eu vou fazer. Puxa vida, que orgulho, que alegria que isso já traz para o meu coração só de imaginar. Quando você obedece a Deus, meu irmão, incondicionalmente, sem questionar, Deus, Ele olha para você e Ele sorri. Independente da situação que você está vivendo, Ele olha para você e Ele sorri. Noites escuras, manhãs cinzentas, tempos de intensa dor, fazem meus olhos ficarem nublados, sem contemplar o Senhor, que está ali o tempo todo, nunca se afastou. Mesmo que nada faça sentido no mundo ao meu redor. Olha só agora. Obedecer a Deus, ouvir a voz de Deus, mesmo sem saber como será. Sei que um dia vou compreender melhor, devo obedecer e esperar. Nos ensina a te obedecer incondicionalmente, Senhor, mesmo sem compreender, mesmo sem entender todos os detalhes. Ó Pai, nos ajude a ser como Noé, a prontamente seguir todos os seus comandos, todas as suas ordens, com alegria e com prazer,
em nome de Jesus. Amém. E em quarto lugar, meus irmãos, Deus sorri quando o louvamos continuamente. Vamos repetir juntos? Deus sorri quando o louvamos continuamente. Quando você louva a Deus, Ele olha para você com aquele sorriso de amor, de graça. Olha só o que está escrito em Gênesis, no capítulo 8, nos versos 20 ao 21. O texto diz assim: em seguida, Noé construiu um altar ao Senhor e ali ofereceu como holocaustos alguns animais e aves puros. O aroma do sacrifício agradou ao Senhor. Em seguida, aqui está dizendo, logo depois que terminou todo o dilúvio, que acabou todo aquele processo, então a primeira coisa que Noé faz é apresentar um sacrifício de louvor a Deus. Por causa do sacrifício de Jesus na cruz, meus irmãos, nós, graças a Deus, não temos mais que pegar os animais e sacrificá-los como uma oferta a Deus, como fez Noé. Ao invés disso, nós devemos então oferecer a Deus um sacrifício de louvor com a nossa vida, um sacrifício de gratidão com o nosso coração. Nós adoramos a Deus por quem Ele é e o louvamos por tudo aquilo que Ele tem feito. Veja só o que Davi, o rei Davi, disse no Salmo 69, nos versículos 30 e 31. Ele diz: então cantarei louvores a Deus e proclamarei sua grandeza com cânticos de gratidão. Isso agrada ao Senhor mais do que o sacrifício de bois ou touros com seus chifres e cascos. Sabe, meus irmãos, algo maravilhoso acontece quando nós oferecemos louvores e ação de graças a Deus. Quando nós somos gratos a Deus, o nosso coração se enche de alegria. Poucas coisas trazem uma sensação tão boa quanto quando nós recebemos um elogio, quando alguém chega e diz para a gente: puxa, muito obrigado, porque você me ajudou, porque você foi essencial na minha vida. Deus também gosta de receber um muito obrigado. Deus também gosta de receber um elogio, meus irmãos. Ele sorri quando nós expressamos diante dele a nossa gratidão. Não porque Deus seja um ser com uma baixa autoestima que precisa que a gente vá lá e bajule ele, não. Mas Deus se alegra porque Ele sabe que quando louvamos a Deus, o nosso coração é completamente satisfeito. Quando nós louvamos a Deus, Ele fica feliz, porque Ele sabe que quando nós o adoramos, nós estamos tendo o nosso coração cheio, satisfeito. A vida de Noé agradou a Deus, porque ele viveu com um coração cheio de louvor e ação de graças. Como nós vimos, a primeira atitude de Noé após ter sobrevivido ao dilúvio foi expressar sua gratidão a Deus, oferecendo a Ele um sacrifício. E gratidão, a gratidão também deve ser a nossa atitude, a nossa postura diante de Deus. Eu lembro da minha avó Maria, com tanta saudade, mãe do meu pai. Ela faleceu no ano de 2013, mas puxa, eu gostava tanto de visitar a avó Maria, de sexta-feira geralmente. E quando a gente ia lá, ela sempre nos recebia com uma macarronada e com uma carne de panela. Ela não era nenhuma masterchef, ela não era nenhuma cozinheira requintada, mas ela fazia a melhor macarronada, a melhor carne de panela que eu já comi nessa vida, meus irmãos. A maior alegria da minha avó era fazer esse prato para a gente comer. Era a única coisa que ela sabia fazer muito bem. A alegria dela de ver a gente comendo aquele prato até não aguentar mais, era coisa de louco. Ela ficava feliz, ela ficava orgulhosa de nos ver felizes, de nos ver satisfeitos, agradecendo a ela. E quando a gente via ela feliz por causa disso, não apenas a avó Maria sorria, mas nós também ficávamos felizes, nós também sorríamos de vê-la contente daquele jeito. E à medida que eu ia comendo, na medida que eu ia me deliciando com aquela refeição, eu elogiava a minha avó. Puxa, avó, que macarrão gostoso, que carne saborosa, só a senhora que sabe fazer desse jeito. Puxa, obrigado, vó. Eu buscava não apenas aproveitar daquela comida, mas eu também buscava agradá-la, e assim todos nós ficávamos felizes.
E a adoração, o louvor também funciona desse jeito, meu irmão. Nós apreciamos o que Deus tem feito por nós, porque só Ele sabe fazer do jeito que Ele faz. E então nós expressamos a nossa satisfação a Ele, e isso lhe traz alegria, mas também aumenta a nossa alegria. Eu olho para minha filha e eu penso, puxa, ela não sabe ainda agradecer. Mas só de eu imaginar aquela menininha chegando para mim falando assim, papai, obrigada, meu coração já se desmancha. E eu fico imaginando Deus, quando nós o louvamos, quando nós o agradecemos, Deus se alegra com a nossa gratidão, e então Ele enche o nosso coração com a mesma alegria transbordante. Por isso faça como Paulo nos orientou em Colossenses, no capítulo 4, versículo 2. Ele diz assim: não se cansem de orar, perseverem nisto, estejam vigilantes e lembrem-se de ser gratos. Seja grato, louve a Deus continuamente, enumere os feitos que Ele tem feito na tua vida, agradeça a Ele pelas pequenas e pelas grandes coisas, meu irmão. Seja contente com o que você já tem nele. A gratidão faz Deus sorrir e também alegra o coração daquele que é grato, porque quando você louva a Deus continuamente, Ele olha para você e Ele sorri. Pelo sol da manhã, obrigado, Jesus. Cante. Pelo dia que nasce, obrigado, Jesus. Pelo irmão que está do meu lado, obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pela vida perfeita que o Senhor nos deu, ó Pai. Nós não temos do que reclamar, Jesus. A Tua bondade, a Tua fidelidade tem sido grandiosa sobre cada um de nós. Nós Te louvamos continuamente, Senhor. Amém. E por fim, meus irmãos, para nós terminarmos, Deus sorri quando usamos nossas habilidades. Mais uma vez, vamos repetir juntos. Deus sorri quando usamos nossas habilidades. Quando nós usamos as nossas habilidades, Deus olha para a gente como aquele pai apaixonado e Ele sorri para nós. Olha o que está escrito em Gênesis, no capítulo 9, versos 1 ao 3. Deus abençoou Noé e seus filhos e disse-lhes: tenham muitos filhos e povoem novamente a terra. Todos os animais da terra terão medo de vocês, os animais selvagens, as aves do céu, os animais que rastejam pelo chão e os peixes do mar, todos eles serão dominados por vocês. Tudo que vive e se move lhes servirá de alimento, além dos vegetais. Em outras palavras, aqui é como se Deus estivesse dizendo para Noé o seguinte: ó Noé, agora é tempo de você seguir a tua vida. Faça as coisas que foram determinadas para os humanos fazerem. Sabe o que você faz, Noé? Faça amor com a tua esposa mesmo, tenha filhos, constitua a família, plante e coma as suas refeições, seja humano. Foi para isso que eu te criei, Noé. Muitas vezes nós temos a sensação de que o único momento que Deus se agrada de nós é quando nós estamos envolvidos em atividades que nós consideramos como espirituais, como por exemplo, ler a Bíblia, frequentar os cultos na igreja, servir nos ministérios, orar, testemunhar da fé. Nós temos esse pensamento de que Deus só se agrada de nós quando nós estamos fazendo essas coisas. E às vezes nós pensamos que Deus é indiferente às outras áreas da nossa vida, mas na verdade Deus gosta de se atentar para cada detalhe. Quando nós estamos trabalhando, quando nós estamos brincando, quando nós estamos descansando ou até mesmo comendo, Ele não perde um único movimento nosso, meus irmãos. Olha só o que Davi diz no Salmo 37, no versículo 23, veja só: os passos dos justos são dirigidos pelo Senhor, Ele se agrada de cada detalhe da vida deles.
Deus, Ele olha cada detalhe da tua vida. Todas as atividades humanas, com exceção do pecado, podem ser feitas para agradar a Deus, se você as fizer com uma atitude de louvor. Você pode lavar pratos, lavar a louça, você pode consertar uma máquina, vender um produto, cuidar de um enfermo, educar os seus filhos, criar uma família para a glória de Deus. Então, como um pai orgulhoso, Deus gosta especialmente de te observar, sabe quando? Quando você está utilizando os dons e os talentos que Ele deu para você. Você já viu um pai que acabou de ensinar o filho a fazer uma coisa? Você olha para aquele pai e ele está todo orgulhoso. Olha lá, ó, meu filhão, minha filha, fui eu que ensinei, ó, olha lá. Deus, Ele se alegra também quando nós usamos os dons e talentos que Ele nos deu para o agradar. Deus nos conhece em cada detalhe, meus irmãos. Veja só o que está escrito no Salmo 33, versículo 15. Ele fez cada um de nós e conhece cada coração e tudo o que fazem. Você não glorifica ou agrada a Deus escondendo as suas habilidades ou tentando ser uma outra pessoa. Você só agrada a Deus sendo você mesmo, sendo tudo aquilo que Deus te criou para você ser. Sempre que você despreza uma parte de si mesmo, você está desprezando a soberania e a sabedoria de Deus ao criar você. Não existem habilidades não espirituais, somente habilidades mal empregadas, mal utilizadas. Comece então a usar as suas habilidades para o prazer de Deus. Deus também tem prazer em ver você desfrutar da criação. Porque você acha que Deus te deu olhos? Ele te deu os olhos para você apreciar a beleza. Ele te deu ouvidos para que você pudesse apreciar os sons. Ele te deu nariz e papilas gustativas para você poder então apreciar perfumes e sabores. Ele colocou nervos sob a nossa pele para que nós pudéssemos apreciar o prazer de um toque. Cada ato de prazer se torna um ato de adoração quando você agradece a Deus por ele. Olha só o que está escrito em 1 Timóteo capítulo 6, verso 17. Deus nos dá todas as coisas em grande quantidade para o nosso prazer. Deus tem prazer em nos dar prazer. Ele tem prazer em nos ver usando das nossas habilidades para servi-lo, para agradá-lo. Ele tem prazer até mesmo, meu irmão, minha irmã, de ver você dormindo, de assistir você à noite dormindo. Sabe, eu acordo bem cedinho, e quando eu acordo, uma das primeiras coisas que eu faço é ir lá no quartinho da minha filha, no bercinho dela, e eu gosto de ficar olhando ela dormindo, e não tem nada que ela possa fazer para eu amar mais ela naquele momento, só de olhar o peitinho dela subindo e descendo, com a respiração, os meus olhos se enchem de lágrimas. Sabe de uma coisa, meus irmãos? Deus, Ele também te assiste quando você está dormindo, porque você foi a ideia dEle, porque você estava nos planos dEle. Ele criou você, Ele te ama como um pai ama o seu filho amado. Então, diante disso, veja só o que Paulo declarou em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 9. Assim o nosso alvo é agradá-lo sempre em tudo quanto fazemos, utilizando as nossas habilidades, utilizando tudo que nós somos e temos. Por isso, viva de tal forma que você utilize as suas habilidades para agradar a Deus em tudo que você fizer. Viva consciente disso, porque quando você vive consciente disso, o enfoque da sua vida muda. Então, de um tipo de pensamento assim, quanto prazer eu posso ter na minha vida, você passa a ter assim, quanto prazer Deus pode ter em minha vida. A perspectiva muda. Quais são as suas habilidades, meu irmão? Quais são os dons e talentos que você tem usado para agradar a Deus? Quando você usa as suas habilidades ao Senhor, Deus sorri. Deus sorri. Quando você usa os seus dons e talentos para Ele, Ele sorri, Ele se agrada. Ele se agrada disso. Meus dons e talentos são para te servir. Meus dons preciosos são teus.
Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilha. Senhor, também nós pedimos que o Senhor nos ajude a usar as nossas habilidades, os nossos dons para te servir, porque tudo que nós queremos é te agradar, é ver o Senhor sorrindo para cada um de nós. Meus irmãos, Deus procura pessoas como Noé nos dias de hoje, pessoas dispostas a viver para o prazer de Deus, pessoas dispostas a fazer Deus sorrir. E você pode fazer Deus sorrir, se você decidir no teu coração amá-lo acima de tudo e todos. Você pode fazer Deus sorrir se você decidir confiar completamente nele, se você decidir obedecê-lo incondicionalmente. Você pode fazer Deus sorrir se você decidir no teu coração que você vai louvá-lo todos os dias com gratidão, que você vai agradá-lo com as suas habilidades. Você pode fazer Deus sorrir nessa noite se você decidir render a sua vida completamente a Ele, se você decidir render o teu coração a Ele como um sacrifício de louvor e gratidão. Por isso, neste momento, eu peço que você feche os seus olhos, e eu quero perguntar aqui, se nessa noite tem alguém que deseja fazer Deus sorrir, que deseja entregar a sua vida completamente ao Senhor, que você se levante aí no lugar onde você está. Eu quero orar pela tua vida. Deus está te vendo. Deus está te vendo. Ele ama tanto você, Ele te criou para Ele, para um relacionamento perfeito. Ele quer mudar a tua vida. Talvez na tua vida tem coisas aí que precisam ser transformadas, tem sujeira, tem coisas que desagradam a Deus, mas Ele está olhando para você com olhos de amor. Ele está dizendo: filho, se entrega, eu te amo, eu quero você para mim. Então eu peço que você que quer entregar a tua vida a Jesus hoje aqui, que você se coloque em pé. Você que quer colocar a tua vida diante do altar de Deus e dizer assim: Senhor, eu quero que o Senhor sorria para mim, que o Senhor olhe para a minha vida, assim como Noé, com as pessoas lá atrás de pé. Glória a Deus. Agora eu quero fazer um segundo desafio. Você que se colocou em pé, eu peço que você venha até aqui à frente, porque eu quero orar pela tua vida. Os discipuladores vão chegar também ao seu lado. Saia, vocês aqui do fundo podem vir aqui até a frente. Eu quero orar por você. Deus está fazendo algo lindo, algo glorioso. Enquanto vocês estão vindo aqui à frente, eu quero cantar essa próxima canção. Por onde irei se tu és a luz e vida em mim, sendo tu meu alvo, meu precioso amigo. Busco tua face, graça, eterno amor, e tudo que agrade teu lindo coração. Chego ao teu altar, sou sacrifício para te agradar e me entregar. Chego ao teu altar, chego ao teu altar, sou sacrifício
entregar. Senhor Jesus, aqui estão essas pessoas, ó Pai, que decidiram se entregar completamente a Ti, que decidiram se render a Ti, Senhor. Ó Deus, faz o Teu milagre na vida dessas pessoas, ó Pai. Que o Teu poder transforme, que o Teu poder console, que o Teu poder gere vida. Nós repreendemos toda obra do inferno, Senhor, toda obra do mal sobre essas pessoas. Que hoje elas possam estar aqui se rendendo completamente e nascendo de novo para viver uma nova história. Ó Deus, tendo o Teu sorriso sobre eles, ó Deus. Jesus, eu profetizo a Tua bênção, a Tua graça, que o Senhor faça morada em cada coração. No nome do Senhor Jesus, nós como igreja os abençoamos. Amém e amém. Glória a Deus. Missionária Central de Maringá.